Bom dia a todos. Me apresentar um pouco, eu sou chefe da divisão que cuida de assuntos afetos ao mar, à Antártida e ao espaço, no MRE, o que a gente chama aí das fronteiras, né, que ainda temos. E esses temas de mar, certamente, eu diria que ocupam mais de 60%, eu diria quase 70% do nosso tempo, do nosso esforço lá. Eu acho que enfim, a ideia um pouco da minha apresentação é, puxando vários ganchos aí que o comandante Beirão deixou, falar um pouco da atuação, quer dizer, dentro desse panorama que foi muito bem apresentado, com muita propriedade por ele, o que é que o Brasil tem feito, né? Quer dizer, como é que o governo brasileiro tem se posicionado, como é que os interesses do Brasil têm sido defendidos nesses principais foros multilaterais que tratam de oceanos. O Itamaraty ele tem um papel, não só nessa área, enfim, em outras áreas da negociação internacional, basicamente de coordenação, né? Nós não trabalhamos sozinhos, o Ministério, na verdade, ele tem a tarefa de enfim, congregar, de coordenar, juntamente com outros ministérios, e aí formular uma posição que vai ser apresentada, então, nesses fóruns. Nessa área de oceanos, nós temos, então, obviamente, a Marinha, como a instituição mais parceira, no sentido de estamos sempre juntos aí em termos do que vai ser apresentado no exterior, em foros que são onde o Brasil se defende. Temos outros ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Pesca, que agora voltou ao Ministério da Agricultura, Ministério da Defesa, quer dizer, são várias organizações, órgãos do governo que têm essa tarefa de sentar e produzir um posicionamento comum que vai ser apresentado, então, nesses foros. E eu mencionaria aqui também um órgão que é essencial hoje na área dos oceanos, que é a Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, a CIRME. Nós temos o privilégio de ter o secretário aqui, que é o Almirante Guida, que vai falar conosco aí logo depois. A minha divisão, a DEMAI, que trata, então, desses assuntos do mar, nós coordenamos dentro da comissão duas instâncias, uma subcomissão para o plano de levantamento da Plataforma Continental Brasileira, chamado LEPLAC, e um grupo que trata de prospecção no mar. E esses são dois temas aqui. Eu vou me concentrar mais na plataforma, como eu disse, pegando um pouco os ganchos que o comandante Beirão muito generosamente já colocou, para falar um pouco do que está acontecendo em relação a isso. Bom, o comandante já colocou muito bem, quer dizer, o Brasil é um país marítimo, né, essencialmente marítimo. 90% do nosso comércio exterior vai pelo mar. Somos responsáveis por mais de 10% do transporte marítimo mundial. As cifras falam por si só. E nós temos como entorno geoestratégico principal nesse setor o Atlântico Sul, que é uma área também, como já colocado aqui, que apresenta desafios muito particulares, né? Há toda uma questão de segurança de território, de águas jurisdicionais, de proteção do meio ambiente, de toda essa parte comercial, de comércio exterior, e isso leva, então, a uma necessidade de que a atuação diplomática seja centrada muito nesse entorno, sem perder de vista, obviamente, os nossos interesses em outras áreas do mundo. Nós temos como grande norte, quer dizer, como grande guarda-chuva da nossa atuação, a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, conhecida na sigla em inglês como UNCLOS, né? Para não falar esse nome tão grande, eu vou abreviar. E a UNCLOS, desde 82, tem exercido esse papel, muitas vezes incompleto, muitas vezes com problemas, como o comandante mostrou. Não é uma panaceia, não é uma convenção que solucionou todos os problemas, porque na verdade, uma área, quer dizer, a área dos oceanos, é uma área desafiadora sempre, e há interesses, né? Quer dizer, há interesses dos países, há interesses dos estados, e o Brasil não é diferente, quer dizer, nós estamos nesses foros justamente para defender o interesse nacional. E a convenção ela foi importantíssima, ainda por ter delimitado uma série de conceitos que balizam toda a atuação internacional em torno do mar. Foi falado aqui em relação às zonas marítimas, né? Então, toda essa parte havia toda uma discussão conceitual em relação ao mar territorial, que foi mostrada aqui pelo comandante,
Isso foi definido, né, em termos de 12 milhas náuticas. Tivemos a criação, através da Convenção da Zona Econômica Exclusiva, que são a gente vai até 200 milhas náuticas, e a partir da exclusão dessas zonas que são delimitadas, existiu a criação de um conceito que se chama área, né? Então, justamente, são os fundos marinhos, o alto mar, que a gente conhece, os fundos marinhos que não estão sujeitos às jurisdições nacionais. Essa área é justamente onde está ocorrendo enfim, eu não diria um conflito de interesses, mas a defesa dos interesses nacionais por cada país, né? E existiu, por parte da Convenção, uma grande... eu acho que se solucionaram vários problemas, mas, obviamente, a partir do momento que, desde 82, a gente tem balizado a atuação por ela, surgiram também os problemas, né? Então, a Convenção tentou, através da criação de órgãos, de organismos internacionais que funcionam hoje, dos quais a gente vai falar aqui um pouquinho, oferecer mecanismos de solução para essas controvérsias. Eu sei que a gente não tem muito tempo, então eu vou tentar me concentrar em três, que são 3 órgãos criados. Um deles já foi mencionado aqui pelo comandante, 2 deles, na verdade. Um é a Comissão de Limites, que nos interessa muito diretamente por essa questão da plataforma continental brasileira, e a outra é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, com quem uma empresa pública brasileira tem um contrato patrocinado pelo Brasil, que já foi mencionado aqui também. E um terceiro órgão que eu queria mencionar seria o Tribunal Internacional para o Direito do Mar, que é, digamos, o braço jurídico da solução dessas controvérsias, desses litígios que aparecem, então, no setor marítimo. Então, vou tentar dar, enfim, umas pinceladas aí em relação a esses temas, falando também desse último tema que o comandante Beirão levantou, que é um tema importantíssimo, que é a BBNJ, né, a sigla que a gente usa para falar sobre conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha para além dessas jurisdições nacionais, ou seja, tudo que está na coluna d'água do alto mar e que hoje em dia ainda não tem uma regulamentação. Isso é uma negociação importantíssima que a gente tem devotado aí, a gente tem devotado bastante tempo e esforço, e eu queria também falar um pouquinho a respeito. Bom, começando pela Comissão de Limites, aproveitando já vários dos temas aqui que já foram mencionados, nós sabemos, então, que pela Convenção, pelo artigo 76, cabe ao Estado, soberanamente, estabelecer o limite exterior da sua plataforma continental. O que ocorre é que há uma figura jurídica interessante no papel dessa Comissão de Limites que foi criada pela Convenção. Ela não define e ela não determina esse limite exterior. Quem determina isso é o Estado. O que a Comissão faz é analisar o pleito de extensão dessa plataforma, ou seja, tudo que o país quer ter como plataforma continental, além das 200 milhas, isso é apresentado à Comissão de Limites, né, com dados técnicos, para comprovar que aquilo ali realmente faz parte da plataforma do país, e isso é objeto, então, do que se chama de recomendações. Ou seja, o nome já traz aí um pouco o conceito. Não é uma determinação. A Comissão não determina até onde vai a plataforma continental do Brasil, por exemplo. Só que há um endosso ou uma legitimação desse pleito. Ou seja, internacionalmente é necessário que a Comissão das Nações Unidas não aprova, não determina, mas endossa o pleito do país. E é isso que tem ocorrido com a negociação que o Brasil tem levado em relação à extensão da sua plataforma. Nós temos um plano de levantamento da plataforma continental de 89, então vocês veem que é um esforço já muito antigo, enfim, de várias décadas, em relação a estabelecer esse limite, até onde vai a soberania, o limite exterior realmente da plataforma do Brasil. E por quê? Quer dizer, a partir dessa definição é que se tem até onde vai os direitos de soberania, de aproveitamento, principalmente, também comercial, né, de proteção ambiental e de responsabilidade do Brasil. Então, o Brasil passa a ter direitos e deveres naquele fundo marinho, a partir do momento em que a Comissão de Limites das Nações Unidas endossa, olha, essas coordenadas que vocês estão apresentando, de fato, tecnicamente,
são, enfim, corretas e vocês podem, então, agora... E aí o país realmente já tem definido aí sua plataforma continental estendida. Houve uma proposta original, dá um breve histórico. Em 2004, o governo brasileiro apresentou uma proposta original com cerca de 960 mil quilômetros quadrados. Né? É uma área bastante grande, dividida em mais ou menos 3 regiões geográficas, seriam a norte, a sul e a leste, a sudeste. E encaminhamos, então, esse pleito à Comissão de Limites. E aí o que é que acontece? Quer dizer, uma vez recebido esse pleito, a comissão e os seus peritos, é uma comissão composta por peritos, que são indicados pelos países, vão analisar aqueles dados e, ao final, vão produzir um relatório de recomendações. O que aconteceu foi que, em 2007, essa comissão, então, apresentou o relatório e disse, olha, o Brasil comprovou, efetivamente, ter direito, enfim, tecnicamente, que realmente é plataforma estendida, de mais ou menos 80%, 81% do pleito. Então, aí já houve uma vitória, digamos assim, de mais ou menos 770 mil quilômetros quadrados. É uma área, enfim, bastante grande, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, o que se pediu em 2004 equivale à área somada dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, já era algo bastante, em termos de grandeza, de fato, né? Bastante significativo. Só que, em relação a mais ou menos 19%, a comissão, então, colocou algumas recomendações. Aí vem as recomendações. Olha, que realmente está faltando um pouco mais de dados e tudo. E aí o Brasil resolveu não acatar essa decisão. Disse, olha, a gente realmente tem direito, temos como comprovar isso. E, então, decidiu-se renovar o pleito em relação ao que não havia sido endossado. E esse processo vem até hoje. Houve a decisão de se apresentar esse novo pleito em relação a esses 19% em separado. Foram feitas, então, o que se chamam de 3 submissões, 3 pleitos separados, encaminhados em momentos diferentes da comissão, com estratégia. Quer dizer, olha, a gente apresenta o primeiro pleito e, dentro da comissão, isso é uma negociação, isso é uma atuação que depende muito de uma delegação técnica competente, que é como a gente tem, que há anos trabalha com essas questões. Então, é um processo longo, e é uma comissão que, por ter peritos indicados pelos países, quer dizer, há a tentativa de que isso seja totalmente isento, mas a gente sabe que há interesse. Então, o Brasil sempre tem lutado pela lisura e pelo caráter técnico da avaliação desse tipo de pleito. E nós, efetivamente, então, já encaminhamos as 3 submissões. Elas foram, na ordem que foram encaminhadas, em abril de 2015, nós encaminhamos a submissão relativa à região sul. Em setembro de 2017, em relação à margem equatorial, ao norte. E, finalmente, no final do ano passado, em dezembro de 2018, encaminhamos a última submissão parcial, referente ao que a gente chama da margem oriental meridional. Essas 3 submissões, então, estão com a Comissão de Limites. Eu destacaria aqui 2 fatos. Né? Primeiro, que na última região, na última submissão que nós encaminhamos, houve a inclusão de uma área que foi mencionada aqui pelo comandante Beirão, que é a elevação do Rio Grande. Isso é uma área de extremo interesse que o Brasil, de fato, tenha endossado como parte da sua plataforma continental. Então, houve essa decisão do governo brasileiro de haver essa inclusão, e com a inclusão dessa área, que é uma área bastante grande, nós passamos, então, estamos aí reivindicando cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, né, em comparação a menos de 1 milhão da proposta original. Então, vocês veem que a grandeza dos números, e aí voltamos um pouco a essa questão da Amazônia Azul, quer dizer, o conceito serve, talvez, para dar essa ideia de grandeza, né? Quer dizer, o que o Brasil está... como é que estamos atuando para realmente conseguir essa grande área que vai ser realmente de interesse nosso, por questões, inclusive, comerciais, né? Quer dizer, que futuramente poderá haver mineração, enfim. E essa, digamos, o nosso grande foco na Comissão de Limites, né? Ter isso basicamente endossado. No início de março, agora nós tivemos uma excelente notícia em relação à primeira
das submissões parciais, né, em relação à região sul, a Comissão de Limites endossou o pleito brasileiro. Então, haverá aí alguns passos técnicos ainda, mas dos 3 já temos um, então, em que houve realmente a legitimação pelas Nações Unidas do nosso pleito. Isso causa, digamos, não só um otimismo muito grande em relação às outras 2, mas também nos dá ferramentas em termos de argumentação para seguir nesse processo. Em relação à elevação do Rio Grande, e já puxando para vamos passar agora para o segundo órgão que foi criado pela comissão, que é a Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos. Eu não vou me estender muito nesse quesito, porque temos uma mesa que vai tratar justamente dessa questão de mineração. Eu vou, enfim, falar em linhas gerais só, porque é uma questão que enfim, se relaciona um pouco com o nosso pleito de plataforma continental. A Autoridade Internacional ela tem a tarefa de regular, basicamente, a exploração e a explotação dos recursos minerais dos fundos marinhos. Quer dizer, explotação no sentido de realmente minerar, que é uma fase posterior, e exploração, que é basicamente pesquisa, né? Quer dizer, a exploração ela permite a explotação. Então, essas 2 fases são, a primeira delas, hoje em dia, ela é regulada pela ISBA, que a gente chama, que é a Autoridade Internacional, e há, justamente, hoje, nesse momento, o Brasil está participando num momento importante, que é a negociação de um código de mineração no mar. Isso é uma proposta que tem sido, enfim, negociada com muito cuidado, né? Quer dizer, é uma questão muito delicada, uma questão que envolve, obviamente, o viés ambiental, o viés econômico. Vocês podem imaginar enfim, o cuidado, né, com que os países têm tratado essa questão por conta dos seus interesses, de fato, e o Brasil tem sido muito ativo nessa área. E nós, Brasil, né, o governo brasileiro é patrocinador, como o comandante já mencionou, de um contrato de exploração. Hoje em dia não existe explotação no mar, né, não existe, ainda não mineramos no mar, primeiro porque não é regulado, né, e segundo porque ainda estamos nessa fase realmente exploratória. Mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa atividade e tem esse contrato com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos para exercer os direitos de exploração de uma área que fica justamente localizada na elevação do Rio Grande. Então, nós temos esse contrato hoje entre o Serviço Geológico do Brasil, que utiliza uma sigla ainda do seu nome anterior, que era a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, e esse contrato CPRM-ISBA, patrocinado pelo Brasil, é o que dá o direito ao país de fato, efetivamente explorar essa área para, obviamente, né, mirando já uma posterior explotação. É uma área, como o comandante colocou aqui, é uma unidade morfológica que se eleva por 3.200 metros a partir do piso oceânico, coberta por uma lama de água ao redor de 800 metros, e as pesquisas têm mostrado que é uma área de extrema riqueza e de potencial, mais que tudo, mineralógico muito forte. Então, a área que interessa ao Brasil realmente ter esses direitos endossados e legitimados. Eu, para não passar muito do tempo, passo já ao Tribunal, então, Internacional de Direito do Mar. O Tribunal, ele é uma, digamos assim, essa instância jurídica, né, internacional dedicada exclusivamente à questão do mar, dos oceanos. Então, é um outro instrumento criado pela Convenção, a meu ver, muito sabiamente, dizendo, olha, nem tudo que a gente está estabelecendo e delimitando aqui vai ser aceito ou não vai gerar nenhum tipo de controvérsia. Quer dizer, sempre haverá interesses conflitantes. E uma vez que haja um litígio ou uma controvérsia, precisamos de alguém, de algum corpo, algum órgão que seja responsável por decidir em relação a isso. Então, foi criado em 96, a sede é em Hamburgo, na Alemanha. São 21 juízes que têm mandatos de 9 anos, são mandatos longos justamente para permitir essas pessoas a ter essa experiência de lidar com essas questões que são complexas, né, que são muito, enfim, tem esses vários vetores, né, o vetor ambiental, o vetor econômico, o vetor geopolítico, o vetor estratégico, então tudo isso tem que ser visto com muito cuidado. E são questões que são muito práticas, são questões que têm consequências muito diretas na política marítima de cada país. Então,
delimitação, fixação de zonas marítimas, liberdade de navegação, zona econômica exclusiva, plataforma continental, imunidade de navio de guerra. Então, assim, é uma miríade de temas que são realmente tratados por esse tribunal. E o Brasil, obviamente, não descuidou da participação nesse órgão. Nós, desde 96, desde a primeira eleição do tribunal, nós tivemos um juiz brasileiro aí. É importante ter um juiz que atua. Os juízes atuam em nome pessoal, mas é óbvio que o fato de que são apenas 21, é importante ter uma pessoa que tem uma vivência, uma experiência do que quer dizer a política para os oceanos do seu país. Então, esse é um pouco o objetivo do Brasil aí. Nós, com a renúncia, em 2016, por questões de saúde do juiz na época, que era o professor Vicente Marota Rangel, o professor Marota foi substituído por um outro professor, que é o professor Antônio Cachapuz de Medeiros, que foi, inclusive, consultor jurídico do Itamaraty, mas que, infelizmente, faleceu em setembro de 2016. E, desde então, o Brasil desde não então, está... ninguém tem coragem de assumir o cargo. Né? Pois é. Na verdade, temos agora um candidato corajoso e muito eficiente, que é o professor Rodrigo Fernandes Mori, da Universidade Federal aqui de São Paulo, da Unifesp. Acho que, enfim, muitas pessoas aqui devem ter ouvido falar, é um especialista no direito do mar, é uma pessoa que tem a vivência, foi consultor jurídico da Marinha para diversas questões que envolvem, enfim, plataforma continental, e é uma pessoa que tem essa qualidade e essa visão ampla. O Brasil anunciou, então, a candidatura dele no início de 2018, e desde então temos trabalhado, como em todas as candidaturas patrocinadas pelo Brasil, em termos de conseguir apoios, né? Estamos otimistas. É uma eleição que vai ser acirrada, são vagas que vão ser abertas agora em junho de 2020, no ano que vem, e já há outros países latino-americanos, há uma certa divisão por critérios geográficos das vagas, e o GRULAC, que a gente chama, é o Grupo de Países Latino-Americanos e Caribe, já há outros candidatos. Então, é uma eleição que nós temos dado prioridade porque vai ser acirrada. Mas temos a esperança de voltar a fazer parte do corpo de juízes do tribunal, exatamente pela importância de ter um juiz onde são decididas essas questões que têm a ver com o mar. Bom, e aí eu faria aqui a transição, já que estamos falando da convenção, para um assunto que, novamente, o comandante já levantou, e que é o grande assunto, digamos, a bola da vez, eu diria, da questão das negociações dos oceanos hoje, que é a BBNJ. Essa questão do uso e da conservação, da conservação e do uso sustentável da biodiversidade marinha no alto mar, né, enfim, na área, ela surge exatamente por uma questão jurídica. Não há hoje, e essa é a posição que o Brasil e diversos outros países tomam, né, quer dizer, não há uma regulamentação há uma regulamentação para os fundos marinhos, né? A ISBA ela exerce essa função. Então, através de contratos com empresas dos outros países, existe essa questão de se regulamentar aquela exploração que vai ser feita ali. Então, existe uma série de requisitos, exigências, através da qual essa exploração é feita. Só que hoje não há nada que regulamente, por exemplo, um organismo vivo que seja capturado no alto mar e daquele organismo seja extraído uma patente, uma aplicação na indústria farmacêutica ou na indústria médica. E isso, obviamente, tem implicações econômicas profundas, importantes, comercialmente. E justamente por conta dessa falta de regulamentação, cria-se uma questão juridicamente complicada. Por quê? O mar, em tese, é patrimônio comum da humanidade, né? Nós, na DEMAI, na minha divisão, nós trabalhamos também com o espaço exterior. Então, existe um pouco essa comparação que a gente faz. Quer dizer, o espaço também seria um patrimônio comum da humanidade, também é assim considerado, né, tendo em vista os 5 grandes tratados espaciais. E o movimento que tem se feito por parte do Brasil e de outros países é exatamente conseguir consagrar, olha, se é patrimônio comum da humanidade,
Não pode chegar qualquer país ali, tirar aquilo, reter os benefícios, inclusive econômicos, comerciais, sem que o resto do mundo tenha nenhum tipo de benefício, né, de repartição de benefício. Então, a BBNJ surge, essa questão, em 2000, enfim, é uma coisa que a Assembleia Geral da ONU tem lidado há mais de uma década. Existe já esse conceito de que realmente a Convenção de 82, então ela não chegou tão longe, né? O que a gente diz é, olha, não tinha muito como naquela época, eles resolveram diversos problemas, mas não tinha como resolver tudo, e não regulamentaram essa parte, que é tão importante. Então o esforço agora é exatamente, vamos completar essa lacuna da Convenção através de um outro instrumento internacional. Essa é a importância. Porque o que é que ocorre? Existe, digamos, o que está no papel, né, a parte jurídica, existe a realidade. A realidade é que há países que têm capacidades, que têm recursos, mais do que outros países, e que têm se beneficiado pela ausência de um instrumento que regulamente isso. O status quo, ele não convém ao Brasil e não convém aos países em desenvolvimento em geral. Se há uma regulamentação que, por exemplo, cria um mecanismo de repartição de benefícios desses organismos que são aproveitados economicamente, isso vai beneficiar os países que não têm tantas capacidades. Então, é uma tomada de posição em relação a vou tentar acelerar aqui um pouquinho, mas é um assunto... Esse é o grande assunto. Com generosidade para não haver desequilíbrio no tempo. Perfeito. Mas, de fato, nós ultrapassamos em 15 minutos o tempo previsto. Já antecipo, nós vamos fazer sessão corrida aqui, não vai ter intervalo para a gente cumprir a programação. Isso significa que os senhores e as senhoras terão liberdade de circulação. Isso vai criar algum tumulto, mas nós vamos conviver com o tumulto. Dito isso, Rodrigo, eu vou voltar a palavra para você. Muito obrigado. Essa é a grande negociação no setor de oceanos de mar hoje em dia. Quer dizer, não há uma outra que a gente acompanha que é mais importante do que essa, por toda essa consequência que levará, é uma negociação que ainda está no início, né? Eu vou dar aqui fazer um pequeno resumo, mas desde então, 2015, houve o estabelecimento de um comitê preparatório, que teve 4 sessões até 2017, 2 delas presididas pelo Brasil, na pessoa hoje o embaixador do Brasil em Santiago, que na época estava na missão em Nova York. Então, isso já demonstra o papel proativo e o peso da participação do Brasil nesse processo. Nós, como país marítimo, não podemos ficar de fora dessa negociação, ao contrário, nós temos que exercer um papel realmente de protagonismo e de liderança, e é o que tem sido feito. Ao final, em 2017, desse comitê preparatório, houve, então, finalmente, a Resolução 72, que foi citada aqui pelo comandante, que estabeleceu o que se chama de Conferência Intergovernamental. São aquelas reuniões em que os países se sentam para, ao final, ter um texto, basicamente, né, o que a gente chama do Zero Draft. É o texto base para a convenção que vai ser negociado, obviamente, nos anos subsequentes. Não é um processo fácil, não é um processo curto. Nós já tivemos 2 das 4 sessões, são 4 sessões dessa conferência, que vão haver até 2020. A última delas acabou agora, no dia 5. Nós acompanhamos isso através da missão do Brasil em Nova York, junto às Nações Unidas, com uma delegação sempre, integrada por oficiais da Marinha, do Ministério do Meio Ambiente, de outros órgãos que nos auxiliam nesse esforço, que é um esforço conjunto. O Brasil tem essa tarefa de ter um posicionamento, como eu falei no início, comum, o que nem sempre é fácil, porque cada ministério tem sua agenda, legitimamente tem, digamos, sua obrigação de defender certos setores, mas tentamos, então, unificar isso para apresentar uma frente unida e poder negociar realmente em pé de igualdade com todos os outros países. Então, isso tem sido feito. Ainda há 2 sessões, houve avanços, mas digamos que persiste essa divergência entre os países que já têm suas capacidades e que não têm interesse de que esse processo necessariamente avance muito, né? Sabemos aí países como Estados Unidos, Japão, a União Europeia, existe uma atuação no sentido de, olha,
Os mares são livres, né? Um pouco o que o comandante colocou aqui, quer dizer, liberdade de navegação e de geral, né? Quer dizer, os mares estão aí para quem quiser. E nós sabemos que, na realidade, não é assim, né? Cada país tem a sua capacidade, e se há a ideia, quer dizer, de se preservar esse conceito de patrimônio comum da humanidade, há também que se ter regulamentação em relação a essas questões. Então, é isso que tem sido, basicamente, discutido aí. Ao final dessa última reunião, há um documento base, não ainda, enfim, em forma de convenção, mas já, enfim, próximo a isso. São diversos elementos que a gente está analisando. Basicamente, o aproveitamento desses recursos genéticos marinhos. A convenção ela fala de pesca, a convenção ela fala de alguns organismos, digamos, do mar, mas ela é silente realmente em relação a essa questão dos recursos genéticos, que hoje a gente sabe que são os que têm grande aplicação comercial de fato. Eu teria outros pontos, mas eu acho que eu vou parar por aqui, doutor Sérgio, para a gente poder não atrapalhar aí os outros palestrantes. Muito obrigado.